Hoje vocês são privilegiados, só vocês vão ter acesso a tudo aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Nós tivemos um probleminha técnico e não estamos conseguindo transmitir a nossa celebração. Então você vai ter a oportunidade de ser abençoado nessa manhã, está sendo abençoado, Deus está nesse lugar. Muitas vezes não entendemos os desígnios e propósitos de Deus, mas Ele sempre está trabalhando, Ele sempre está se movendo, Ele sempre está trabalhando em nossas vidas. Então você vai ter a oportunidade de ouvir a mensagem hoje, no domingo que vem você vai ouvir novamente a mesma mensagem, porque a gente vai falar sobre generosidade, e a gente quer trazer nessa manhã um fundamento sobre generosidade. Antes de entrar na palavra, eu queria dar 2 avisos. O primeiro deles é que na quarta-feira nós vamos estar naquele ambiente chamado Homens S.A., que é uma sala virtual de homens, onde nos encontramos de maneira online para nos encorajar, para termos uma devocional, e vamos estar recebendo de maneira online um amigo meu, que é o pastor Luciano Manga, foi vocalista da banda Oficina G3, é um dos pastores, líderes do movimento Vineyard no Brasil, e ele vai estar trazendo uma reflexão para nós. Ele é um homem de Deus, tem muitas canções, é escritor, tem um doutorado em pastoral também, é um homem de Deus. Então você que pode estar conosco, quarta-feira, 8 horas, entre em contato comigo, a gente envia o link de acesso, vai ser um tempo maravilhoso. Quinta-feira nós temos a nossa sala de oração, facilitada pelo pastor Davi, tem sido um tempo tremendo, de intercessão, de adoração, e nesse sábado, a gente tem uma sala de oração, que é o Prostrados, com início às 9, término às 16, onde vamos ter um tempo incrível juntos, de oração, de adoração, e nós vamos ter um almoço diferente, regional, Baião de Dois, que é uma comida nordestina, cearense, onde a Ila vai estar preparando para nós, e você vai ser convidado a poder usufruir desse almoço e dar uma oferta voluntária, e esses recursos vão ser direcionados para as nossas ações na área humanitária e na área social. Amém? Queria orar por você, queria orar por nós nesse tempo do compartilhar da palavra. Deus sempre está se movendo, Deus sempre está fazendo. A nossa fala nessa manhã é sobre generosidade, e quando a gente pensa em generosidade, automaticamente somos levados à grandeza de Deus. Deus é um Deus generoso. O fato de estarmos aqui, o fato de estarmos respirando, o fato de termos a dádiva da vida, tudo isso é graça, é dádiva de Deus. Vamos orar nesse momento? Vamos engrandecer o Senhor. Pai, obrigado por essa manhã, pela oportunidade de estarmos juntos em comunidade. Deus, é nítido o favor do Senhor no meio de nós, através de nós, o nosso meio, nesse tempo onde vamos partilhar da palavra, onde vamos nos expor à palavra do Senhor, é a palavra sagrada, é a escritura sagrada. Nós queremos com temor e tremor nos expor diante dessa palavra que nos norteia, nos dirige, nos purifica, nos encoraja, nos limpa, que nos dá norte, que nos ajuda a caminharmos a nossa caminhada cristã. E obrigado, Deus, por cada um que está aqui presencialmente nessa manhã, por nossos irmãos, que sabemos que muitos estão em viagem, estão aproveitando esse tempo em família, que o Senhor cuide de cada um, que estão nesse momento, talvez, nas estradas, dirigindo os seus veículos. Nós queremos abençoar os nossos irmãos, e abençoar essa comunidade na sua totalidade. Cada família que tem caminhado conosco, cada um que faz parte dessa grande família, que é a Ecomove, que a bênção do Senhor, que o favor do Senhor, que a generosidade do Abba Pai se materialize sobre nós, sobre as nossas casas e sobre as nossas famílias, em nome de Jesus. Amém, amados? Vamos meditar na palavra. O nosso tema desse mês será a generosidade. Até o Natal, que o Natal fala disso, de generosidade, desse Deus que amou. Nós vamos conversar sobre generosidade. E quando você pensa em generosidade, o que vem à sua mente? O que isso de alguma maneira remete a você? O que generosidade de fato significa? Pense nisso.
O nosso tema dessa manhã é crescendo em generosidade. E talvez você esteja me perguntando, Aquiles, por que disso? O porquê dessa temática? O que de alguma maneira está levando você, a equipe pastoral, a pensar sobre generosidade? Eu e a Marta estávamos esse dia no carro e pensando um pouco a respeito disso. Por quê? Porque vivemos um momento da sociedade onde o materialismo, onde o ter, onde o consumismo, onde o eu, onde o humanismo, a palavra humanismo é quando coloca o homem, o indivíduo no centro, está tão latente em nossa cultura, não é verdade? A idolatria do ego, do cancelamento, as pessoas estão cancelando umas às outras, a cultura, ou a idolatria do indivíduo, do egocentrismo, talvez você já ouviu aquela frase, aquela expressão, cada um com os seus problemas. Isso é tão latente em nossa cultura. A indiferença, a injustiça, esse é um recorte da nossa sociedade. E corremos o risco de esquecermos quem somos. Quem somos? Foi a nossa temática do mês anterior, discípulos de Jesus. Por isso nós não podemos esquecer o nosso DNA, quem somos, o que Jesus nos deixou enquanto legado, enquanto responsabilidade, nosso DNA, nosso papel como povo de Deus, como discípulos de Jesus, como representantes de Jesus na terra, o seu corpo, um povo que é abençoado, foi abençoado, é abençoado e continuará a ser abençoado para abençoar. Em outras palavras, um povo que foi chamado a abençoar, um povo que foi chamado a dar, um povo que foi chamado a servir, a partilhar e amar. Não nos esqueçamos, quando estamos falando de generosidade, estamos falando sobre isso, um povo que é chamado, convocado para abençoar, para dar, para partilhar, servir e amar. E aqui, amados, quando pensamos nesse tema aqui de generosidade, nós não estamos falando de dinheiro, também, mas é muito mais do que isso, é vida, é uma cultura de generosidade. E como pastores que cuidam, porque é o nosso papel cuidar, a palavra pastor no Novo Testamento significa aquele que cuida, que apacenta, que orienta, que guia, que de vez em quando chama a atenção. Esse é o nosso papel. Nessa manhã, o Senhor está nos chamando a atenção, a responsabilidade de recuperar a nossa essência, bem como juntos em comunidade, subirmos de nível e intensidade nossa generosidade enquanto indivíduos, famílias e comunidade local. Uma pergunta: se fosse fazer uma enquete, se as pessoas fizessem uma enquete a respeito de você, você é alguém generoso? A generosidade é uma marca da tua vida. As pessoas, quando pensam em você, elas conseguem identificar a generosidade materializada na tua vida. O que diriam de você? O que diriam do Aquiles? O que diriam dessa comunidade? A gente é generoso de fato? Como que isso se materializa? Como que isso ganha forma? Porque, amado, o nosso Abba, o nosso Pai, Ele é generoso. Deus é generoso. Tudo, amado, o fato de estarmos aqui hoje é graça. 14 de novembro de 2021, o Brasil estima-se que mais de 600 e poucas mil pessoas morreram de Covid-19. Nós estamos aqui. Isso é graça, isso é favor de Deus, é favor, é graça, é dom, é dádiva, é misericórdia, é bondade, é amor, a vida, o ar, os recursos, os talentos, amado, tudo é dádiva, tudo foi nos dado. A palavra diz que a terra é do Senhor, tudo é do Senhor, e Ele nos confia, nos dá oportunidade, talentos, recursos, amigos, vida, experiências, enfim, tudo é dádiva, tudo é graça.
Ontem, enquanto caminhava, e essa semana tem sido uma semana bem corrida, tensa, minha filha está se casando logo mais às 16 horas, e eu estava fazendo esse exercício de gratidão a Deus. Gratidão a Deus pelos meus filhos, gratidão a Deus pela minha esposa, pela minha família, gratidão a Deus pelos meus amigos, gratidão a Deus por essa comunidade, por ver o quanto Deus tem nos abençoado. Eu olho para esse casal ali, o Agnaldo e a Evelyn, no meio de uma pandemia, Deus fez com que essa mulher cruzasse o país para se encontrar com o Guina, com o Agnaldo. E você consegue ver, identificar traços da generosidade de Deus na tua vida? Deus tem nos abençoado. Fiquei muito feliz no domingo anterior, a Bruna, minha nora, servindo a gente, trabalhou muito, traduzindo o Cliff, e depois teve uma multidão de oração traduzindo. Isso tem um desgaste enorme. Tudo isso é dádiva, tudo isso é graça de Deus. Graça a Deus, gratidão por meus filhos, pelo casamento da minha filha, pelo meu futuro genro, por vocês, família estendida, pela IECOM, por esse lugar, por aquilo que a gente já vivenciou juntos, por aquilo que nós estamos vivenciando, e amado, por aquilo que a gente ainda vai vivenciar nesse lugar. Deus está fazendo algo maravilhoso, e nessa manhã o meu papel, e eu estou trazendo aqui nessa manhã, o meu papel é trazer alguns fundamentos sobre generosidade, colocar estacas, colocar valores. Gente, a gente precisa ser generoso, porque o nosso Abba Pai é generoso. A Bíblia toda relata para nós a história do Abba, seu amor, sua misericórdia. As Sagradas Escrituras conta a história desse Deus de amor, dessa linda história de amor, da sua misericórdia, a maneira como nos trata e se relaciona conosco. Por exemplo, lá no jardim, no Éden, capítulo 2 de Gênesis, Deus dá um jardim para o homem, diz: homem, cultive, domine, usufrua de tudo aquilo que eu estou dando. Isso é dádiva, é graça de Deus. O povo saindo do Egito, aquele povo que ficou 400 anos no Egito, saíram do Egito e despojaram os egípcios, saíram com recursos, saíram ricos, abastecidos pela provisão de Deus. A conquista de Jericó, o povo não fez nada, os muros de Jericó caíram. Isso é graça. Os profetas do Antigo Testamento, o relato de Lucas falando sobre João Batista, tudo é graça. A Bíblia também vai dizer, os profetas, e o profeta João Batista no início de Lucas: não nos esqueçamos dos pobres, não nos esqueçamos das viúvas, não nos esqueçamos do cancelamento da dívida, lá no ano do jubileu, onde as dívidas eram canceladas, porque o nosso Deus é um Deus generoso. O Novo Testamento, Deus é amor, deu dons aos homens, habilidades, os milagres de Jesus, o Espírito Santo, amigo, conselheiro, intercessor, tudo, absolutamente tudo é generosidade. E a minha fala nessa manhã, e nesses próximos domingos, todos que vão estar aqui ministrando, nós vamos falar sobre generosidade, e a fala dessa manhã é: por que crescer em generosidade? O que é crescer em generosidade? Por que devemos crescer em generosidade? Primeiro, porque a Trindade é generosa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Trindade, o Deus Trino é generoso. O Pai, o Abba Pai, porque podemos chamá-lo de Abba, Ele é Pai. E infelizmente, amados, muitos dentro do movimento da igreja, discípulos de Jesus, não conseguiram ainda usufruir dessa relação com Deus, com o Pai, como Pai. Muitos apenas são servos e não conseguiram usufruir ainda dessa identidade de filho. Nós podemos ter acesso ilimitado ao Abba. Lucas relata para nós a história do Deus pródigo, do Deus que amou, conta a história lá do filho pródigo, mas tem dois filhos perdidos ali. Um perdido porque saiu, gastou tudo a herança do pai,
mas um outro filho que estava dentro de casa e não tinha uma relação com o pai de filho, ele era apenas um servo. E essa é a realidade de muitos. E em nome de Jesus, Deus quer que usufruamos, que a gente possa usufruir dessa relação com Abba, de filhos. Abba. Quando Jesus vem, Ele divide a história, Ele começa uma nova realidade. Até Jesus nunca, ninguém se dirigia a Deus, chamando Deus de Pai. E em Jesus, Ele nos ensina, vocês devem orar, Pai Nosso, porque Ele é Abba, Ele é Pai. Ele amou, e por isso deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Novo Testamento vai dizer que o desejo de Deus é que nenhum pereça. Esse é o Deus de amor. O Filho deu sua vida, foi obediente até a cruz, assumiu a forma de servo, se humilhou, Filipenses capítulo 2, versículo 10, e nos disse, João 13, João 14, eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o conselheiro, o consolador, ele vai sempre estar com vocês. Eu enviarei o conselheiro e o Espírito Santo, nosso amigo, nosso intercessor, nos dá poder, nos dá ousadia. Romanos 6 diz que Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Essa é a essência de Deus, o amor que se esparrama, o amor que é extravagante. O amor de Deus é um amor incondicional, um amor generoso, um amor extravagante. Amado, tudo é dádiva, tudo é partilha, tudo é doação. Ele nos justificou, Ele nos redimiu, Ele nos salvou, Ele escreveu o nosso nome no livro da vida, Ele nos confiou talentos, Ele nos confiou recursos, Ele nos deu dons, Ele nos deu a dádiva da vida, e a vida deve ser partilhada. Esse foi o ensino que Jesus nos deixou enquanto esteve com os seus discípulos. Generosidade, pensando um pouco na palavra, é sinal de abundância, é sinal de alguma coisa em grande quantidade, como uma porção de comida bem servida, sabe aquele pratão cheio, um bacalhau bem servido, né, Louri? Aquela poça de bacalhau, isso é generoso, extravagante, abundante. É igualmente usada para falar de talentos. Alguns sinônimos para a generosidade: nobreza, grandeza, dignidade, bondade, benevolência, beneficência, humanidade e compaixão. Alguns exemplos na Bíblia. Lembro de Davi, quando Davi assume o reino, e o filho de Salomão, o filho de Jonatas, Mefibosete, um menino que acaba ficando aleijado, porque tem uma conspiração no palácio, e quando Davi assume o trono, ele traz Mefibosete para dentro da sua casa. Isso é sinal de generosidade, de nobreza. Neemias, quando está restabelecendo os muros de Jerusalém, e ele está servindo todos os operários, ele coloca dos seus próprios recursos para servir a todos que estavam ali envolvidos na reconstrução dos muros. Boaz, lembra da história de Boaz, de Ruth? Boaz instrui os seus servos, deixem que as espigas caiam, para que Ruth possa ter o que levar para Noemi, a mulher do vaso de alabastro, que derramou perfume, ungiu os pés de Jesus, ungiu Jesus. A história diz que significava 1 ano de salário, 300 denários, 1 ano de salário daquela mulher. Isso é abundância, generosidade, nobreza. Ou de José, que os discípulos começaram a chamar ele de Barnabé. Lá no livro de Atos, ele era levita, e ele entendeu que como levita ele não podia ter propriedade. O que ele fez? Ele vendeu aquela propriedade, pegou aquele terreno, colocou aos pés dos apóstolos. Isso é nobreza, isso é generosidade.
O contrário de generosidade seria avareza, mesquinhez, ganância, egoísmo e miséria. Por exemplo, Ananias e Safira, que quiseram aproveitar a onda de Barnabé, foram lá e venderam o terreno, está lá em Atos, capítulo, se não me engano, acho que é Atos 7. E entregaram a oferta, mas disseram que era tudo, na verdade era uma parte. Tentaram enganar, e os dois pereceram por uma palavra dita por Pedro. Em sua etimologia, a palavra generosidade vem do latim, que significa gens, que por sua vez tem fonte indo-europeia no termo gen, que significa gerar ou fazer nascer. As palavras iniciadas por gen em português remetem a essa ideia, como em gênese ou genitor. A palavra gente amplia o sentido para família ou clã. O generoso teria vindo dessa raiz, significando, guarda isso, aquele que teve bom nascimento. A palavra generosidade. Ao que no português moderno a palavra generoso acabou encontrando o sentido daquele que reparte nobremente. Nessa manhã, o Senhor está nos chamando a esse lugar, está nos levando para esse ambiente de generosidade, para que sejamos aqueles que repartem nobremente. Generosidade não corresponde apenas ao compartilhamento de bens materiais. Lembra que eu falei que não é sobre dinheiro, posses, mas é dividir as coisas. Ter generosidade em ações, ao repartir, ao reconhecimento e às vitórias com todos aqueles que ajudaram na trajetória. Foi a ação de Davi para Mefibosete. A falta de generosidade leva a ser mesquinho, egoísta, a não compartilhar e consequentemente gera isolamento. Tem muita gente morrendo por aí, porque não compartilha da vida, se isola. Vida gera vida, vida na vida. E na Bíblia, a generosidade é tratada como uma característica de Deus e dos homens. Deus é generoso, pois dá aos homens mais do que merecem receber, em forma de dádivas, como por exemplo a saúde, ao que o homem deve ser grato e igualmente generoso com seus iguais, principalmente com os mais necessitados. Uma vida baseada neste amor descrito por Paulo só é possível porque Deus nos amou. Porque Deus nos amou primeiro e se entregou por nós, para nos salvar do egoísmo, das vaidades que insistem em assumir o trono dos nossos corações. E porque o Espírito Santo vive em nós, e temos a responsabilidade de fazer fluir no mundo o amor ao próximo. Para isso é preciso um exercício constante de renúncia, durante a peregrinação com Jesus. Quando Jesus diz lá em Lucas capítulo 14, versículo 33, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. O fato é que aquilo que você está disposto a renunciar, e a forma como administra ou distribui os recursos que Deus deposita em suas mãos, revelam suas prioridades e quem está no controle da sua vida, Jesus ou os ídolos deste mundo. Vou repetir, o fato é, que aquilo que você está disposto a renunciar, e a forma como administra ou distribui os recursos que Deus deposita em suas mãos, revelam suas prioridades e quem está no controle da sua vida, Jesus ou os ídolos desse mundo. Nós estamos falando sobre crescendo em generosidade. Então, o primeiro apontamento que eu fiz foi o porquê dessa temática, porque a Trindade é generosa. Um segundo apontamento, porque a nossa responsabilidade, e aqui eu queria que a Elisa projetasse para nós um texto que está em 1 Pedro, capítulo 4, do versículo 7 a 11, e eu vou tomar liberdade, eu vou usar a parafrase do Eugene Peterson, a mensagem, para que a gente possa ter uma perspectiva um pouco mais contemporânea daquilo que Pedro está nos dizendo. O texto vai dizer: mantenham uma vida de oração. Amém?
Pedro está dizendo para nós, comunidade de discípulos de Jesus, dia 14 de novembro de 2021, mantenham uma vida de oração. Acima de tudo, amem uns aos outros como se a vida de vocês dependessem disso. O amor resolve praticamente qualquer situação. E ele vai a dizer: sejam prestativos em dar refeição ao faminto, uma cama ao sem teto, e façam isso com alegria. Avançando um pouco mais, generosidade. Sejam generosos com os dons. Estou diante de pessoas que Deus confiou dons, habilidades, recursos, e todos, sem exceção, receberam dons, dádivas. E Pedro está dizendo para nós hoje: Aquiles, Fabiano, Juliana, Andréia, sejam generosos com os dons que Deus concedeu a vocês, e permitam que todos participem desse dom que Deus deu a você. Permitam, isso fala de responsabilidade. Permitam que todos se beneficiem daquilo que Deus confiou a vocês. Se palavras, que sejam palavras de Deus. Se ajuda, que seja uma ajuda sincera da parte de Deus. Assim, a brilhante presença de Deus se tornará evidente em tudo por meio de Jesus. E Ele receberá todo o crédito, na condição de quem é poderoso em tudo, para sempre, até o fim dos tempos. Amém. Isso tem uma aplicabilidade para as nossas vidas. Aquilo que eu recebi, por exemplo, eu tenho um dom pastoral. O meu dom deve servir o povo, servir os santos, servir a igreja. O dom não é meu. O dom é dádiva e visa o outro. E a pergunta que fica: qual é o teu dom? Quais são as habilidades que Deus confiou a você? Pedro está dizendo, tem pessoas que têm o dom de ajudar, pessoas que têm o dom de ofertar, pessoas têm o dom de ensinar. Romanos 12, por exemplo, fala de uma lista enorme de dons. 1 Coríntios capítulo 12, Efésios capítulo 4, vai falar de dons, amado. E quando eu estou falando de generosidade, por isso que eu estou falando que não é somente sobre dinheiro, mas é como fazer dessa casa uma casa generosa na vida, nos dons, no exercício dos talentos. Esse é o nosso desafio enquanto pastores, líderes, fazer dessa casa uma casa que gere dons, que faça com que as pessoas exercitem e pratiquem o seu dom, porque dom não é meu, não é nosso, é para o outro. É um princípio, é um fundamento da fé. E eu queria também dar um subsídio, um fundamento na palavra. Eu queria que vocês fossem comigo para a carta de Paulo à igreja de Filipe. Filipenses, capítulo 4, versículo 10 ao versículo 23. Filipenses, capítulo 4, versículo 10 ao versículo 23. Eu vou usar a King James atualizada. Paulo está expressando gratidão, e essa carta fica aqui como um encorajamento. Ao longo dessa semana, leia a carta de Paulo a uma igreja, uma comunidade, como essa comunidade. Leia ela, e você lê rapidamente, em poucos minutos você lê a carta toda. Essa carta extravasa gratidão, alegria, contentamento. Tem muita coisa a se aprender a observar a carta de Paulo. Ele vai dizer: alegro-me grandemente no Senhor, por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, sobre o qual, na verdade, estavam atentos, mas faltava a ocasião apropriada. Não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sobre toda e qualquer circunstância.
Sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar em fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar, em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Entretanto, fizestes bem em participar da minha aflição. Sabeis, ó Filipenses, que durante os vossos primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja compartilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vós. Pois enquanto eu ainda estava em Tessalônica, generosamente me enviastes ajuda. Não somente uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja à procura de ofertas, mas busco, preferencialmente, o bem que pode ser creditado à vossa conta. Agora estou plenamente suprido, até em excesso. Tenho recursos em abundância, desde quando recebi de Epafrodito os donativos que enviastes como oferta de aroma suave e como sacrifício aceitável a Deus. Mas, versículo 19, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Versículo 20, ao nosso Deus e Pai, seja a glória por toda a eternidade. Amém. Saudações e bênçãos apostólica. Até aqui, até o 20. O contexto dessa fala, como mencionei, Paulo está expressando, quando você pega o primeiro capítulo, ele está expressando gratidão, ele está extravasando gratidão a Deus, quando ele está direcionando a carta aos irmãos da cidade de Filipe. Ele traz à memória tudo aquilo que essa comunidade representava para ele. É uma explosão de gratidão a essa comunidade. E a conjuntura, essa carta foi escrita dentro de um contexto de prisão. Paulo está preso em prisão domiciliar em Roma. Em Roma, ele escreve essa carta. Paulo estava em prisão domiciliar em Roma. A prisão domiciliar era aplicada apenas aos que aguardavam o julgamento. Interessante, sob o sistema romano, o acusado pagava o próprio aluguel, além da comida e do cobertor. Não é que nem no Brasil, aqui que os caras ainda têm bolsa, ajuda, férias, família, né? Saidinha de Natal, não. Os caras tinham que arcar com todas as responsabilidades. E Paulo dependia da ajuda financeira dos amigos. E era arriscado sustentar alguém acusado de um crime contra o império. É sobre isso que Paulo está falando a essa comunidade. E o destinatário são os filipenses, que nasce, lembra que eu falei no domingo, no momento da oferta de Lídia, a mulher da cidade de Filipe, que estava na beira de um rio, orando, porque não havia uma sinagoga. Filipe era uma cidade com predomínio de aposentados do exército romano, não havia uma sinagoga. E Paulo chega na beira do rio para encontrar um lugar de oração, e aquela mulher insiste: venham à minha casa. A história diz que a igreja de Filipe nasceu de uma mulher que abriu a sua casa, que hospedou esses missionários em seu lar. E a gente vai ver isso na sequência do texto. Não havia sinagoga, apenas um lugar de oração perto do rio. Ela, sua família, Lídia, seus clientes, ela era uma empreendedora, uma empresária do ramo de tecidos. Ela, seus clientes, suas famílias, os escravos, aceitaram Jesus, e desde então, não apenas resistiam bravamente na fé, mas aportavam recursos no reino. Como mencionei, ela abriu sua casa, ela insistiu,
ela deu do seu tempo, ela providenciou uma mesa para que esses emissários do reino pudessem ter comida, podiam ter provisão, e você sabe de todo o desdobramento disso. Lá no final do capítulo 16 de Atos, quando que eles são soltos da prisão, acontece um mover de Deus, eles voltam para a casa de Lídia. Avançando um pouco mais, alguns princípios, olhando para o texto. Princípios práticos visando o crescimento, observando a igreja de Filipe. Versículo 10. Paulo está dizendo, renovando o seu cuidado. Por favor, Elisa, só coloca para a gente no versículo 10 novamente. Alegro-me grandemente no Senhor por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo. Primeiro princípio, a ideia que Paulo está trazendo ali, Paulo utiliza um termo emprestado da antiga horticultura judaica, florescer de novo. Qual o princípio? Florescer do nosso DNA. Princípios práticos para que cresçamos em generosidade. Florescer. O quão generosos somos? Ou, será que um dia eu fui mais generoso do que eu estou sendo nesse momento? O Senhor está nos chamando nesses dias a resgatar o nosso DNA da generosidade. A contribuir, a ofertar, a dar, a partilhar, a investir, a ouvir, a partilha da vida. Então, o primeiro princípio, no versículo 10, diz que eles renovaram o seu cuidado para com Paulo. Qual é o princípio? Florescer do DNA, trazer de novo, resgate. E aqui, quando eu fui pesquisar um pouquinho mais o texto, aqui nos conecta, lá em Números capítulo 17, versículo 5, a vara de Arão que floresceu. É isso que o Senhor está trazendo para nós, resgatar o nosso DNA. Não nos esqueçamos, o nosso Abba é generoso, e precisamos ter uma cultura de generosidade, que é entender que a gente não é dono de nada, tudo é dádiva, tudo nos foi confiado, apenas mordomos, apenas dispenseiros, mordomo. Aquela ideia do mordomo, né? Daqueles filmes, o mordomo. Ele usufrui de tudo, mas não é dono de nada. É isso, a mordomia bíblica fala sobre isso. Porque a terra é do Senhor, tudo é do Senhor, nós não temos nada. Por mais que tenhamos lá, eu tenho um apartamento, você tem uma casa. Tudo bem, civilmente está lá, mas na verdade, a terra é do Senhor, tudo é do Senhor. É isso que Paulo está dizendo para nós. Um segundo princípio, no versículo 11, 12, 13, Paulo vai dizer sobre, não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sob qualquer circunstância. Aprendi, sei bem o que é passar necessidade, e sei o que é andar com fartura. Interessante, ó. Sei bem o que é passar necessidade, e sei o que é andar com... Eu sei, de alguém que experimentou, de alguém que está vivendo. Aprendi o mistério de viver feliz em qualquer lugar, em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. O segundo princípio, nessa perspectiva de crescer em generosidade, é o processo do aprendizado. Paulo está dizendo, aprendi, eu sei ser feliz com pouco ou com fartura. E ó que Paulo tinha legitimidade, apanhou, naufragou, foi picado por cobra, tantas privações, e ele está dizendo para nós, eu sei
eu aprendi. Amado, não é diferente para nós. O deserto muitas vezes vem para nós, porque nós precisamos aprender. Foi isso que Deus fala para o povo no deserto. Eu os levei para o deserto, para ver o que estava no coração de vocês. Paulo está falando isso para nós. Processo do aprendizado. Todo discípulo de Jesus, por meio do Espírito Santo, recebe, é doado, um poder chamado dunamis. Força maravilhosa, ou poder maravilhoso, visa nos ajudar a superar todas as situações difíceis da caminhada cristã. Esse é o segredo de toda a força e contentamento do apóstolo Paulo. É o segredo da força e do contentamento do apóstolo Paulo, quando ele diz: eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Aprendi e sei. Ele vai usar nas entrelinhas isso. Aprendi, sei. O que você tem aprendido nesse tempo de pandemia? Qual é o aprendizado? Quais são as lições? Cristo é o segredo da serenidade, da tranquilidade, do perfeito contentamento. Um terceiro apontamento dentro dessa perspectiva de crescermos, princípios práticos visando o crescimento é versículo 14, quando Paulo vai dizer: fizestes bem em me ajudar. Isso fala para nós de empatia, fala para nós de sensibilidade. Fizestes bem. É isso que o texto está dizendo. Entretanto, fizestes bem em participar da minha aflição. Empatia, sensibilidade. Ontem eu recebi um áudio do Eli Anderson, um missionário que nós apoiamos, lá no sertão, e pedindo oração. Ele me chama de mano. Falou: mano, hora que eu estou cansado, nós estamos esgotados, faz 1 ano e 8 meses que nós estamos trabalhando na pandemia, e eu conheço a realidade, estive lá, Mateus também esteve lá, comunidades quilombolas, a demanda engole, e uma hora a conta chega, cansados. Ele falou: mano, ora por mim, pede para a igreja orar por mim, para que a gente consiga pelo menos chegar até dezembro. Eles recebem equipes, estão com equipes nesse momento. A Arlanza, que é missionária nossa, está lá nesse momento. Isso é participar, quando ofertamos, quando estamos presentes, quando estamos ouvindo, quando estamos apoiando. Sensibilidade, empatia, é quando participamos, quando estamos investindo na vida e na missão do reino, na igreja local, sustentando missionários, estamos participando ativamente das lutas e aflições dos irmãos que estão dedicando sua vida na propagação e na pregação do Evangelho. Avançando um pouco mais, eu falei então do florescer do nosso DNA, eu falei de princípios práticos visando o nosso crescimento em generosidade. Então, florescer do nosso DNA, Deus é generoso e nós temos a responsabilidade de sermos generosos. Um processo de aprendizado. Um terceiro é sensibilidade e empatia. E um quarto apontamento, versículo 17, ele está dizendo no versículo 17, não que eu esteja à procura de ofertas, mas busco intencionalmente, preferencialmente, o bem que pode ser creditado à vossa conta. O que Paulo estava comunicando para aquela comunidade na cidade de Filipe, e o que Paulo está dizendo para nós nessa manhã? O quarto princípio, colheita, dividendos. Paulo está usando uma linguagem, quando ele fala algo que possa ser creditado na sua conta. Ele está usando uma linguagem da área econômica, crédito e débito. Os contadores, o pessoal do sistema aí conhece. Linguagem da área econômica e de investimento.
com o propósito de demonstrar claramente o volume do lucro espiritual, que o generoso e contínuo aporte de capital realizado pelos filipenses, na vida e na missão de Paulo, está gerando, inclusive, um crédito cumulativo em suas próprias vidas e para todos quanto aceitaram a palavra de Deus. Eu estava pesquisando e alguns documentos informam que os filipenses contribuíram não apenas com uma parte do que lhes sobrava, mas até o nível de empobrececerem. Esse era o nível de doação, de crédito, de aporte financeiro dessa comunidade na cidade de Filipe. É isso que o Senhor está procurando, é isso que o Senhor está dizendo para nós. Quando ofertamos, quando contribuímos, quando investimos no reino, nós estamos, de alguma maneira, gerando crédito, gerando dividendos. Deus não se esquece, amado. Os homens esquecem, as pessoas esquecem, mas tudo está acreditado na conta de Deus. Lembram do rei que não conseguiu dormir, lá no livro de Esther? Porque Mardoqueu denuncia uma conspiração e o rei não dormiu, e ele vai e pede lá para os caras trazerem lá as crônicas, os históricos, o diário, e de repente descobre que Mardoqueu denunciou uma conspiração, e aquele homem não tinha sido honrado, abençoado. E você conhece a história. Deus pega Amã e faz com que Amã passeie com Mardoqueu pela província de Suzã. Lembram disso? A Bíblia fala para nós sobre isso. Deus não se esquece. Atos capítulo 10, Cornélio, as suas orações e as suas ofertas subiram até o Senhor. Os homens esquecem, mas Deus está olhando, está tudo sendo creditado. Contribuições, orações, partilha. Hebreus vai dizer que muitos, sem saber, hospedaram anjos. Amado, o meu convite, pensando em nós como comunidade, é que sejamos generosos e ir além do dinheiro. Amém, se você está dizimando, ofertando, mas oferte mais. Invista mais, abra sua casa, abra sua vida, partilhe dos seus bens, partilhe dos seus recursos, potencialize o seu dom para o outro. É sobre isso que nós estamos falando nessa manhã. Eu lembro, na minha casa, o Mateus cresceu, nós tínhamos um amigo, faleceu, era um profeta da Assembleia de Deus, Ageu. Lá na minha casa, sempre houve um quarto do profeta. O Mateus compartilhava do quarto. E o Mateus hoje está recebendo dividendos, porque disponibilizou o seu quarto para o profeta e tantos outros. Eu fui ser pastor de jovens na comunidade local minha. Eu moro num apartamento de 70 metros. Eu cheguei a botar 40, 30 jovens no meu apartamento, comendo pizza. Nesse ambiente, meus filhos cresceram. Nesse ambiente, meus filhos viram o nosso comprometimento com o reino. Nesse ambiente, os nossos filhos foram, de uma maneira prática, por exemplo, investindo desde cedo, todos nós. Esse é um princípio para nós. Dízimo é um princípio, mas também pegando certo por cento para investir na obra missionária. É algo que eles aprenderam, todos eles viram desde cedo. Princípio. A gente precisa trazer isso como uma cultura. E aqui falando como pastor, olhando, representando os nossos pastores, nossos presbíteros, o que nós queremos fazer dessa casa, porque a estrutura em si, ela tem que ter um propósito. É fazer desse lugar um lugar de partilha. É fazer desse lugar um lugar de vida na vida. É fazer desse lugar um lugar que gera compaixão, misericórdia, dádiva, promove o desenvolvimento das pessoas, promove restauração de casamentos, transformação de vidas. É isso que nós desejamos, sonhamos, estamos orando por essa casa.
um lugar de partilha, uma casa de generosidade, uma casa onde a generosidade é uma marca em todos os níveis. E avançando, estou finalizando a nossa fala, versículo 18, Paulo está falando sobre Deus irá suprir, o Pai irá suprir. Paulo está falando de um Deus que supre. Quando Paulo usa a palavra suprirá, Paulo está atribuindo o mesmo sentido da expressão grega no original, que é a abundância. Deus é um Deus de abundância, e quer que a gente também possa ter um coração abundante no dar, no partilhar, vida na vida. Pensando de maneira muito prática, para que a gente possa orar na sequência. Para pensar, imaginemos a cena, uma conversa frente a frente com Jesus, diante de uma mesa em que estão espalhados nossos extratos bancários. Ao seu ver, o que Jesus diria sobre como você usa os recursos que Ele lhe confiou? Vou repetir. Imagine uma conversa, Ele do outro lado da mesa, Jesus. E diante dessa mesa estão espalhados nossos extratos bancários. Agora é tudo no aplicativo, né? Ao seu ver, o que Jesus diria sobre mim, sobre você, sobre nós, com os recursos que Ele nos confiou? Vamos para a prática. Como mencionei a palavra generosidade na etimologia, e esse é o nosso desafio pensando aqui em comunidade, pensando nas nossas famílias, pensando nos nossos casamentos. Aqueles que repartem nobremente. Aqueles que repartem nobremente. Ou aqueles que partilham nobremente. Nobres. Que sejamos homens nobres. Que sejamos mulheres nobres, que sejamos casais nobres, que sejamos uma comunidade de nobreza, de abundância, de fartura, onde todos recebem do Abba, onde aquele que não tem nesse momento é suprido por aqueles que têm. Esse é o nosso desafio, essa é a nossa missão, esse é o nosso desejo, esse é o nosso sonho. Por isso que nos próximos domingos nós vamos falar muito sobre generosidade. Eu acho que você já ouviu essa citação de um pregador, o pai do metodismo, John Wesley. Uma frase bem prática. Você vai receber isso, a gente vai produzir alguns flyers sobre generosidade. Ganhe tudo o que puder. Economize tudo o que puder. E oferte tudo o que puder. Simples. Ganhe tudo que você puder, trabalhe, se esmere, se dedique, visualize as oportunidades, economize tudo que você puder, mas oferte tudo que puder. Vou pedir para que os músicos já vão se posicionando, a gente vai ter um tempo de oração juntos. Eu encerro a nossa fala dessa manhã, baseado em Filipenses capítulo 4, e fica aqui o aprendizado pensando em nós nessa semana. Tem uma canção do João Alexandre, que ela é fantástica. A canção se chama Muito Mais, e um trecho da canção, você vai receber essa canção essa semana, vai dizer: muito mais do que ver é preciso viver. Muito mais do que ver é preciso viver. Muito mais do que ouvir, é preciso sentir. Não basta apenas ouvir que alguém está precisando, a gente tem que sentir empatia. Demonstrar o amor é fazer como Deus, que desceu lá do céu, e entre nós se envolveu. Isso é Natal, é fato, Ele se envolveu. Muito mais que viver é preciso se dar. Muito mais que sentir, é preciso lutar, arregaçar as mangas, repartir o pão
estender a mão, transformando a fé numa grande missão. Muito mais do que sentir, é preciso lutar. Repartir o pão, estender a mão, transformando a fé numa grande missão. A nossa fé tem que ser uma fé prática. Não adianta conhecer a Bíblia de cabo a rabo, se a gente não pratica aquilo que a gente sabe. Prática, arregaçar as mangas, transformando a fé numa grande missão. Para nós orar, vou pedir para que o pastor Davi possa se posicionar, ele vai nos conduzir num tempo de intercessão, de oração. Nós vamos orar pelas nossas ofertas, contribuições, vamos orar pelos próximos domingos, nós vamos ter um mover nessa casa de generosidade, amém? Estamos juntos? Como posso crescer em generosidade? Bem prático, você vai pensar nisso para a semana. Como que eu posso crescer em generosidade, Aguinaldo? Quem que eu posso chamar para minha casa, fazer um almoço, convidar, bater um papo, ouvir as pessoas? Como que eu posso investir mais no reino? Amém, estou dizimando, se não estou dizimando, vou voltar a dizimar, porque é um princípio. Mas como que eu posso ofertar mais em missões, ajudar o Doe Amor, ajudar pessoas, abrir a minha casa como Lídia? Qual será a atitude prática? Qual a resposta prática que eu vou dar? O que farei de concreto? Se doe, partilhe. Vamos colocar em pé, vamos orar. Pastor Davi está contigo na sequência. Amém, queridos.